Olá, seja bem-vindo ao canal. Há sempre uma pergunta inquietante em nosso subconsciente, mais íntimo e profundo, que mesmo a ciência e a crença nos encham de dúvidas. Essa questão é: seria a morte o fim de tudo? Viemos a este mundo apenas para um dia o ciclo chegar ao fim sem nada a esperar para o depois? Existe um paraíso para onde todos os seres que partiram ainda habitam? Mas antes de relatarmos a história, se inscreva em nosso canal e clique em gostei. O que se pode afirmar com toda certeza é que a morte vai chegar para todos e não existe um caminho diferente. A ciência aborda a morte de maneira empírica e busca compreender os processos físicos, biológicos e psicológicos associados a esse evento inevitável na vida humana, o fim irreversível de todas as funções biológicas de um organismo, incluindo a função cardíaca e respiratória. Mas, se por outro lado, tivéssemos a convicção de que a morte não é o fim, mas o começo. Para entendermos, você se recorda quando Jesus estava na cruz e prometeu ao ladrão arrependido? Em Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Eu tenho certeza que hoje estarão comigo no paraíso. Agora convido você a imaginar como é a aparência do paraíso. Pense em um lugar impressionante, repleto de ouro e pedras preciosas. Assim seria apenas uma particularidade deste misterioso e enigmático Olimpo. Contudo, devemos ter em mente que cada um constrói sua ilusão de paraíso. Este seria apenas um convite à imaginação de um mistério maior. Os três céus, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Esse trecho indica que existem três céus, sendo um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu, que é o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13 da Bíblia Sagrada, João fala: E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! Ai! Dos que habitam sobre a terra! Por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda há de tocar. Nesse versículo, o livro do Apocalipse descreve a visão de João sobre o anjo proclamando calamidades que virão sobre a terra como desenlace das trombetas dos três anjos que ainda irão tocar. Ainda, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 da Bíblia Sagrada, é relatado: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Este versículo do Apocalipse descreve a visão de João de um anjo que proclama a mensagem do Evangelho eterno a toda a humanidade, independentemente de sua origem étnica ou linguística. Como percebemos nos versículos anteriores, é mencionado o meio do céu, o qual poderíamos entender como sendo o segundo céu, onde é a morada dos anjos, os mensageiros de Deus. O versículo 17 do capítulo 19 no livro do Apocalipse: E vi um anjo, que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. A atmosfera e o espaço são maiores que todo o universo. A atmosfera, ou céu, é retratada como um lugar onde nuvens e pássaros voam, cobrindo toda a terra. O céu, espaço, é um lugar onde estão o sol, a lua e as estrelas. Assim, o primeiro céu espiritual,
está em algum lugar acima ou além do espaço, em outra dimensão que não podemos ver. É um lugar de purificação. Assim, o pecado do homem permeia a terra, enquanto a glória de Deus completa o céu. Mas para onde vamos depois da morte? A Igreja Católica tem a resposta: o corpo jaz no túmulo, mas a alma se apresenta a Deus. Desta forma podemos entender que a morte é apenas uma passagem, acreditar na importância da esperança, da fé e da compreensão dessa transição progressiva. Nessa perspectiva, a morte deixa de ser vista como um fim trágico, mas sim como um novo começo, uma passagem para um reino espiritual. Ela nos lembra da importância de valorizar o tempo que temos na Terra, de viver com paciência e compaixão, e de cultivar nossa espiritualidade. A morte, nessa visão, nos convida a refletir sobre o significado da vida e a jornada da alma. Muito obrigada por seguir até aqui. Agora não esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei.